Hoje, vamos explorar uma descoberta arqueológica que revela a verdade por trás da construção da Grande Babilônia, como mencionada em Daniel 4. Preparem-se para mergulhar nas revelações surpreendentes dessa história intrigante. Daniel 4:30 nos apresenta o rei Nabucodonosor questionando a origem da grandiosa Babilônia. Surpreendentemente, escavações arqueológicas recentes confirmam que a cidade foi realmente construída por ele, desmistificando crenças antigas. As evidências revelam uma nova perspectiva sobre a grandiosidade da Nova Babilônia e a engenhosidade por trás de sua construção. Imagine uma era onde os deuses imortais se confundiam e um rei não apenas governava, mas era adorado como uma divindade. A aura de mistério e fervor religioso envolvia o reinado de Nabucodonosor, que buscava não apenas o poder, mas também a adoração de seus súditos. A construção da Nova Babilônia não foi apenas um empreendimento significativo, mas também envolveu o uso de técnicas de engenharia avançadas. A ambição de Nabucodonosor se refletia não apenas na grandiosidade da cidade, mas também em seu desejo de estabelecer um império poderoso. No Museu Britânico, colunas antigas e tijolos com inscrições reforçam a influência de Nabucodonosor na história. Esses artefatos oferecem uma visão fascinante de seu reinado, destacando sua determinação em transformar a cidade e melhorar sua infraestrutura. Essas descobertas arqueológicas não apenas validam as narrativas bíblicas, mas também nos transportam para uma época de grandiosidade e ambição. Nabucodonosor, o construtor da Nova Babilônia, deixa sua marca na história, revelando-se um líder que não apenas governou, mas também moldou o curso de uma civilização. Nabucodonosor, em sua busca por proporcionar felicidade à sua princesa das montanhas da Pérsia, construiu os magníficos jardins suspensos da Babilônia. Essa obra-prima, adornada com uma montanha artificial de tijolos, árvores exuberantes e plantas, destacava-se como uma das 7 maravilhas do mundo. Os jardins suspensos não só cativaram a princesa, mas também atraíram visitantes de todos os lugares. Acima dos jardins, um zoológico privado foi concebido para entreter a princesa, que sentia saudades das paisagens montanhosas. O rei, orgulhoso de sua realização, contemplava o esplendor de sua criação do telhado do palácio. Um momento de satisfação que o levou a questionar: não é esta a grande Babilônia que eu construí com o meu próprio poder e glória? Então, o rei Nabucodonosor teve um sonho extraordinário, revelado no capítulo 4 do livro de Daniel. Este não era um sonho comum. Seus detalhes não são revelados inicialmente, mas sua profundidade perturbou o rei. Uma narrativa não apenas emocionante, mas também um poderoso lembrete de como Deus guia os orgulhosos para reconhecer e glorificar seu nome. A história desdobrada no 4º capítulo de Daniel nos revela a transformação única de Nabucodonosor, que, em um momento de orgulho, foi banido da sociedade humana, vivendo como um animal. Suas experiências, suas garras e penas, simbolizam um poderoso lembrete sobre a importância de humildade e reverência diante de Deus. Essa não é uma narrativa comum, mas uma poderosa lição sobre como a soberba pode levar a consequências inesperadas. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins de toda a terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu clamando fortemente, e dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Porém o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com grilhões de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias,
e este mandado por ordem dos santos, a fim de que os viventes saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. E quanto ao que foi ordenado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino te ficará firme, depois que tiveres sabido que o céu reina. Esta sentença, de acordo com o decreto dos vigias, é um comando dos santos. O propósito é claro, que os viventes saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, concedendo-o a quem ele quer e estabelecendo sobre ele o mais humilde dos homens. Ao ouvir estas palavras, Daniel, conhecido na Babilônia como Beltesazar, foi tomado por um choque profundo. Um silêncio pairou sobre ele, refletindo a preocupação intensa que sentia pelo destino do rei. O rei, atento à aflição de Daniel, solicitou-lhe que revelasse o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do reino conseguia interpretá-lo. Daniel, então, quebrando o silêncio, compartilhou a interpretação reveladora. Explicou que a árvore mencionada no sonho representava o próprio Nabucodonosor. O rei, embora tenha alcançado grandes alturas, seria humilhado por um decreto divino. Seria expulso da sociedade humana. Viveria entre os animais selvagens, alimentando-se de grama como o gado e coberto pelo orvalho do céu por 7 períodos de tempo. Tudo isso, até que ele reconhecesse que o Altíssimo é o soberano absoluto sobre o reino dos homens. A interpretação de Daniel não apenas desvendou o mistério do sonho, mas também revelou uma profunda lição de humildade e submissão à soberania divina. A história do rei Nabucodonosor serve como um lembrete poderoso sobre a importância de reconhecer e honrar o domínio supremo do Altíssimo. Enquanto as aves e as bestas buscavam abrigo e sustento sob a grande árvore, Nabucodonosor mesmo tornou-se semelhante a eles. O texto transita rapidamente da condição animal de Nabucodonosor para sua restauração. Daniel 4, de 31 a 34. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e te lançarão dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que saibas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi lançado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Ao final dos 7 períodos de tempo, Nabucodonosor, levantando os olhos para o céu, recuperou sua compreensão e razão. Ele abençoou e louvou o Deus Altíssimo, reconhecendo sua soberania. O momento em que Nabucodonosor direciona seu olhar para o céu na Bíblia carrega um significado profundo. Esse simples gesto de erguer os olhos é um símbolo poderoso do desejo humano de conectar-se com um poder superior, marcando o clímax de uma narrativa dramática. Esse ato de olhar para o céu não é apenas uma ação física. É um gesto simbólico de humildade, reverência e entrega a um poder superior. Nesta história, representa um ponto de virada crucial na jornada de Nabucodonosor, um momento de profunda revelação que transcende palavras. O gesto de levantar os olhos para o céu é uma expressão de humildade que ultrapassa as barreiras da linguagem. Mesmo um animal, em sua simplicidade, pode realizar esse ato. Este é um momento de reconhecimento das próprias limitações e uma entrega ao divino. Ao viver como uma besta selvagem, desconectado do mundo ao seu redor, Nabucodonosor experimenta uma transformação de perspectiva. Já não pode ignorar o poder de Deus, nem depender exclusivamente de sua autoconfiança. É forçado a confrontar suas limitações e, ao olhar para cima, abraça seu recém-descoberto senso de dependência, humilhando-se diante do Altíssimo. A história da transformação de Nabucodonosor em uma besta não é uma mera fantasia, mas uma verdade explorada em contos de fadas. Essa nova perspectiva, embora imposta como punição, carrega consigo a graça divina.
Deus concede a Nabucodonosor uma mente de animal, mudando sua perspectiva e restaurando seu relacionamento com ele. A humildade de Nabucodonosor emerge como o prelúdio para um louvor sincero ao Rei dos Céus. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei dos Céus, pois todas as suas obras são verdadeiras e fiéis, e seus caminhos são justos. Ele é capaz de humilhar aqueles que se gloriam em si mesmos. Este é um testemunho poderoso da transformação do coração do rei, um reconhecimento profundo da soberania de Deus. O contraste entre a arrogância de Nabucodonosor e a humildade exemplificada por Jesus é notável. Enquanto Nabucodonosor desceu da grandeza real à humildade como uma besta, Jesus, o Rei dos Reis, escolheu descer voluntariamente para se tornar semelhante à humanidade pela qual ele se importa. A passagem em Filipenses 2, 6 e 7 destaca essa transformação divina para a humana, sem perder sua divindade, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nabucodonosor, ao reconhecer a soberania de Deus, eleva seu coração em louvor e honra ao Rei dos Céus, agradecendo por sua transformação e restauração. Esta história não apenas celebra a humildade como virtude, mas aponta para a supremacia de Jesus, o verdadeiro Rei dos céus e da terra. O texto reflete sobre a intrincada relação entre orgulho e humildade, destacando que o louvor adequado a Deus é uma resposta humana à sua bondade e glória. O orgulho, ao desordenar nossas mentes, nos afasta de Deus, tornando-nos menos humanos. O autor ressalta a exortação de Paulo em Filipenses 2, instando-nos a cultivar a mesma atitude de humildade encontrada em Cristo Jesus. A passagem em Filipenses 2 é citada com ênfase na importância de olhar para Jesus como o modelo supremo de humildade, instigando-nos a seguir o caminho da autolessa humildade. Reconhecer a humildade de Deus, exemplificada por Cristo, nos conduz à humildade e ao louvor. O autor conclui com uma sincera oração, expressando gratidão a Deus, reconhecendo a necessidade de sua misericórdia e graça para uma vida plena. Pede por humildade, bondade, coragem e sabedoria nas decisões, buscando refletir o amor e compaixão de Jesus. A oração é encerrada em nome de Jesus Cristo. Ao encerrarmos este vídeo, convido vocês a refletirem sobre como a humildade pode ser uma resposta sincera à grandeza e bondade de Deus. Que possamos seguir o exemplo de Cristo, encontrando inspiração em Filipenses 2 e cultivando uma atitude de humildade em nossas vidas diárias. E agora, ao refletirmos sobre a incrível jornada de Nabucodonosor e sua transformação através da humildade, convido vocês a se conectarem a essa mensagem positiva. Se essa história ressoou com vocês, seria incrível saber deixando um like abaixo. Esse pequeno gesto não apenas demonstra apoio, mas também nos motiva a continuar compartilhando narrativas inspiradoras como esta. Fico grato pela interação e por fazerem parte desta comunidade que valoriza o crescimento pessoal e espiritual. Se ainda não fazem parte, considerem se inscrever para não perderem as próximas histórias e reflexões que estão por vir. Agradeço a todos que participam ativamente e espero que continuemos juntos explorando o poder da humildade e aprendendo lições valiosas. Até o próximo encontro.